Graça e paz, meus amados, é um prazer estar com vocês nesta noite. Nós vamos iniciar agora um período de louvor e que Deus abençoe a sua vida e traga sobre você uma renovação, uma força espiritual, e essa força vem do alto. Eu gostaria de orar para que nós pudéssemos oferecer ao Senhor o melhor de nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, abençoa o Nicolas e o Tiago, para que eles possam, Senhor Deus, juntamente com aqueles que estão participando deste culto agora, neste canal, Senhor, sejam abençoados, ungidos, sejam envolvidos em uma unção espiritual de cura, de libertação e de salvação, Senhor, e que o Teu poder possa adentrar o lar de cada pessoa, no carro, na empresa, no lar, onde elas estiverem, Senhor, alcança-as com a Tua bênção e com a Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe, meus amados. Vamos começar então, em nome de Jesus. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, se esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, se esperarmos. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, se esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperamos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Troco toda tristeza, troco toda vergonha, eu as deixo para trás pelo gozo do Pai. Troco toda doença, troco toda pobreza, eu as deixo para trás pelo gozo do Pai. Eu digo sim, Senhor, sim, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, sim, Senhor, amém. Afligido e perseguido, porém nunca destruído, ferido, mas não abalado. A maldição não tem poder, pois Sua bênção vai além. Teu gozo, minha força é. O choro pode uma noite durar, mas o gozo vem pela
pelo gozo do Pai. Troco toda doença, troco toda pobreza, eu as deixo para trás pelo gozo do Pai. Eu digo sim, Senhor, sim, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, sim, Senhor, amém. Eu digo sim, Senhor, sim, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, sim, Senhor, amém. Te entrego os meus sonhos, os meus desejos, as minhas dores e alegrias, as minhas conquistas, as minhas perdas, tudo que é meu ou não, em tuas mãos. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Desesperadamente. Eu preciso de ti. Te entrego os meus sonhos, os meus desejos, as minhas dores e alegrias, as minhas conquistas, as minhas perdas, tudo que é meu ou não, em tuas mãos. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Desesperadamente. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Desesperadamente. Eu preciso de ti. A graça e a paz, meus amados, você está no canal Vida Plena Vila Galvão, aqui no município de Guarulhos, onde nós estamos aqui para fazer a obra de Deus e declarar que Jesus reina. Reina ontem, reina hoje e reina para sempre. Se você que participa deste canal, você que está ouvindo essa mensagem, você recebeu o link ou você já é inscrito no canal, se você gostou, se você entendeu que esta palavra falou ao seu coração, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário e participe conosco. Você vai receber notificações para que a cada mensagem nova você possa ser edificado na sua fé e possa também receber uma mensagem para poder falar aos teus amigos, de repente amigos de trabalho, familiares. O importante é que a palavra pertence a Deus, e porque ela pertence a Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Amém? Eu gostaria de te convidar então a abrir sua Bíblia comigo no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, do verso 22 até o verso 33. Repetindo, Mateus capítulo 14, do verso 22 até o verso número 33. Diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos:
para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Vamos fazer uma oração? Vamos pedir a Deus para que Ele fale ao meu e ao seu coração, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, nós te convidamos para falar. Fala, Senhor Deus, através da minha voz, fala aos corações, fala, Espírito, porque está escrito: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós queremos te ouvir, Santo Espírito. Fala de forma audível, mas também fala no coração de cada um através da intuição. Fala, Espírito Santo, desvenda os segredos de cada coração. Seja, Senhor, o conselheiro, o amigo, o ajudador nesta noite de tantas e tantas pessoas que precisam ouvir a tua voz. Senhor, a tua palavra diz que nenhuma das palavras que o Senhor declarou, ela caiu por terra. Josué capítulo 23, ele diz isso: toda boa palavra do Senhor se cumpriu, e nós cremos, Senhor Deus, que a tua palavra é a mesma, ontem, hoje e será a mesma eternamente. Nós adoramos o teu nome e te agradecemos por esta palavra que acabamos de ler e vamos agora ministrá-la, em nome de Jesus, amém. Queridos, nesse texto aqui, que é um texto que fala sobre esta fé que Pedro teve ao andar sobre as águas, a Bíblia fala que ele deu alguns passos, mas em algum momento ele se deixou levar pelas circunstâncias e começou a afundar. É um texto que fala sobre um homem que começou bem, mas em determinado momento ele viu o medo se apoderando dele e por isso começou a afundar. Amados, de repente pode ser que hoje essa mensagem vá de encontro a um pedido de socorro. Pode ser que você esteja falando nesta noite: Senhor, socorre-me. Socorre-me, Senhor, porque eu tenho começado até bem. Eu começo bem os meus projetos, eu começo bem os meus empreendimentos, mas em determinado ponto da caminhada, parece que o medo, parece que as circunstâncias começam a me envolver e eu começo a afundar. E pode ser que você esteja agora com um grito na sua alma de: socorre-me, Senhor, ajuda-me, Senhor. Então essa palavra, ela é para você, meu amado. Sabe por que Deus me inspirou para trazer esta mensagem nesta noite? Porque Ele te conhece, Ele conhece as tuas dificuldades, Ele conhece as tuas dores, Ele contempla as tuas lágrimas, e Ele não te deixou sozinho, Ele te ama, e Ele quer te ajudar. Assim como Ele estendeu a mão para Pedro, Ele quer estender a mão para você nesta noite. Se você crê, estenda a sua mão agora. Jesus está te tomando pela mão, Ele está tirando você dessas profundezas, dessa situação financeira, dessa situação de enfermidade, dessa situação emocional que você se encontra mergulhado em uma agonia de espírito. O Senhor te levanta, Ele quer te colocar no barco novamente. Mas para que isso aconteça, você precisa dizer: Jesus, socorre-me. Não seja orgulhoso. Não há tempo para ficar soltando bolhas nas águas. De repente você está vendo, quem está no barco também está vendo, Jesus está vendo. Mas use o fôlego que ainda você tem nos seus pulmões para gritar e dizer: Jesus, socorre-me.
Muito bem, parece que eu comecei do final da mensagem para o começo, mas vamos meditar um pouco mais nessa mensagem. Iniciando pelo verso 22, a Bíblia fala que nesse momento, nessa caminhada de Jesus, pela qual ele andava por todos os lugares, fazendo bem, ajudando pessoas, alimentando aqueles que tinham fome, curando os enfermos, libertando os cativos. Ele havia acabado de fazer a multiplicação dos pães, e então ele está despedindo a multidão e fala para que os seus discípulos agora atravessem o mar conhecido como o mar da Galileia, ou também o mar de Tiberíades, ou o lago de Genezaré. O fato é que ele manda os seus discípulos irem adiante, e ele, depois de despedir a multidão, ele vai ao monte para orar, e depois de ter orado, ele está sozinho, e ali sozinho ele avista os seus discípulos que já haviam distanciado bem da margem deste mar, porém estavam encontrando dificuldades, porque eles remavam, mas o vento era contrário, e quanto mais força eles empenhavam para poder fazer essa travessia, parece que não resolvia a força que eles estavam investindo, porque o vento era contrário. Meus irmãos, eu gostaria de analisar com vocês aqui em relação à pessoa de Jesus. Jesus havia acabado de fazer um grande milagre, e os seus discípulos estavam com ele. Mas depois dele fazer um grande milagre, depois de fazer uma grande obra para Deus, o que ele vai fazer? Ele vai despedir a multidão e depois vai orar. Quando se fala em relação a despedir a multidão, eu vejo Jesus despedindo a multidão. Ele já havia ministrado uma palavra para aquela multidão, havia alimentado aquela multidão, mas agora era um momento de despedida, era um momento de abençoar para que eles fossem para os seus lares. Meu irmão, aquela multidão, ela se despediu de Jesus, mas sabe o que é interessante? Que aquela mesma multidão, no outro dia, ela vai procurar Jesus novamente, porque ela teve um encontro tão maravilhoso com Jesus, que eles não se contentaram em ficar com Jesus somente um dia. No outro dia eles foram ao encontro de Jesus. Na continuação desse capítulo você vai perceber que eles vão ao encontro de Jesus, porque eles queriam saber onde Jesus estava, porque eles queriam mais uma vez receber o toque de Jesus, receber a palavra de Jesus. E meu irmão, em relação a você, será que um dia você já recebeu um milagre de Jesus? Você já recebeu o amor de Jesus? Você já saiu de um culto sendo abençoado por Jesus, ouviu a palavra e você falou: olha que palavra maravilhosa Jesus falou ao meu coração, mas como está o seu desejo de reencontrá-lo? Será que você foi embora e de repente disse um adeus, ou você está disposto a seguir a Jesus, esteja onde Ele estiver? Meu irmão, Jesus, Ele está na igreja. Jesus está onde 2 ou 3 pessoas estão reunidas no meio dele. Jesus está na comunhão, no partir do pão. Jesus está no gesto de amor que você tem para com o teu próximo. Sabe, queridos, nós precisamos procurar a Jesus na sua palavra, porque Jesus, ele se identificou como o pão vivo. Ele é o nosso alimento. E ele disse em Mateus capítulo 4 que não é só de pão que vive o homem, mas o homem vive de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o alimento, este pão, ele não estava falando de um pão físico, mas ele estava falando de um alimento espiritual que alimenta o interior do homem. Jesus, ele multiplicou os pães e saciou a fome física daquela multidão, mas ele também saciou a fome espiritual, porque ele era a palavra encarnada que alimentava a fome espiritual também daquelas pessoas. Então eles não se contentaram só com o encontro, eles continuaram em busca de Jesus. Jesus, por outro lado, ele havia acabado de fazer uma grande obra, e o que ele fez? Ele não foi para o outro lado do rio, ele se deteve indo ao monte para orar. O que isso quer dizer? Meu irmão, depois de receber ou de realizar um grande feito na obra de Deus, não se deixe vencer pelo sucesso. Às vezes nós ficamos extasiados diante das grandes obras que Deus faz na nossa vida, mas não se esqueça, você acabou de ser usado por Deus,
vai lá e recarrega a sua bateria espiritual. E a nossa bateria, ela é recarregada quando entramos em contato com a fonte de poder. Deus é a fonte de poder. Lá em Efésios capítulo 6, verso de número 10, está escrito: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Meu irmão, quanto ao mais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você não pode se deixar esvaziar estando desconectado de Deus. Acabou de ser usado por Deus, usou o poder de Deus em alguma necessidade, em alguma situação, vai lá e recarrega suas forças na comunhão, na sua oração com Deus. A Bíblia fala que quando Jesus desce do monte, ele vê os seus discípulos já tendo avançado bem na travessia daquele mar chamado Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, também conhecido como Lago de Genezaré. O fato é que eles estavam remando e não estavam conseguindo alcançar a outra margem, e Jesus percebe aquela situação e vai de encontro aos seus discípulos. Mais uma vez aqui eu quero te chamar a atenção para esse fato. Há momentos que Jesus, ele faz um milagre em nossas vidas e depois ele fala: olha, vai adiante que eu vou daqui a pouco. E aí então nós começamos um momento e pensamos: olha, agora eu já estou muito bem habilitado no que se diz respeito a milagres, participamos de um grande milagre, de uma grande explosão de curas aqui, então agora já podemos conduzir os nossos próprios passos. E eles estavam sozinhos. Parece que Jesus às vezes nos convida a fazer isso. Às vezes ele fala: vai adiante e eu vou daqui a pouco. E aí então, meus irmãos, é nesse momento que nós percebemos que ficarmos alguns minutos, alguns segundos sem Jesus é certeza de que a missão não será bem sucedida. Eles estavam indo até bem com o seu barco, eles estavam indo com a sua ferramenta, que eles eram acostumados a trabalhar com aquele meio de transporte. Porém, eles percebem a dificuldade. Em meio àquela situação, o mar estava revolto, as ondas estavam altas, e aí então eles se veem numa situação de perigo, e Jesus observa aquela situação. Meu irmão, quanto a nós, será que nós já estamos crescidinhos o suficiente para querermos andar com as nossas próprias pernas e não precisamos mais da ajuda de Jesus? Será que hoje você já é um grande profeta, um grande pregador, um grande mestre da palavra? Será que hoje você já tem sido um grande evangelista e um grande pastor, e agora você nem precisa de Jesus mais para orar, para expulsar demônios, ou para poder ajudar as pessoas? Você não precisa mais de Jesus porque você já tem os recursos necessários? Parece que às vezes nós achamos que estamos tão bem com as nossas ferramentas. De repente você está tão bem com o seu barco, com os amigos que você tem ao seu redor, e aí então isso nos faz pensar: olha, eu já nem preciso mais orar, não preciso nem mais ler a Bíblia, porque eu sei fazer tudo tão bem. Mas aí então, quando as ondas começam a se levantar, parece que quando o vento forte começa a bater, e aí então você não sai do lugar. Parece que em alguns momentos da nossa vida, meu irmão, que o nosso ministério, como pastores, como líderes, não sai do lugar. De repente na tua empresa, você está trabalhando e você não sai do lugar. Pode ser que de repente você tenha lá o seu comércio, o seu pequeno comércio, e você está lutando, você está investindo, mas não sai do lugar. Pode ser que o teu casamento entrou numa crise, e você de repente não consegue mais se comunicar com a sua esposa, com seus filhos, e não sai do lugar, parece que não desenvolve. Você fez um curso de casais, você leu alguns livros, foi para a terapia, mas não sai do lugar. Sabe, meu irmão, de repente na empresa, você trabalha, você entrou na empresa, já fazem 12 anos que você está na empresa, e você fica pedindo a Deus: Deus me ajuda, mas não sai do lugar, não vem promoção, não vem aumento. Meu irmão, você está trabalhando, você está lutando, mas não sai do lugar. Se você pedir a Jesus a sua ajuda, Ele vai te socorrer. A Bíblia fala que os discípulos, eles estavam passando uma situação de perigo, e Jesus foi ao encontro deles. Olha, eles não pediram socorro, mas Jesus estava indo ao encontro deles,
Quando eles precisaram de ajuda, Jesus já estava lá, porque Jesus vai ao encontro, mesmo que você não peça socorro, mas é no momento que você está afundando que Ele vai estender a sua mão, Ele vai estender a mão para você. Ele poderia ter ido direto para o barco, mas Ele foi alcançar aquela pessoa que decidiu viver o sobrenatural, decidiu romper com o medo. A verdade é que quando Ele vai se aproximando do barco, a Bíblia diz que Ele ia passando, os discípulos remando e Jesus ia passando de lado, e os discípulos falam: é um fantasma, eles ficaram atemorizados. Parece que muitas vezes nós estamos vivendo uma situação tão difícil e Jesus, Ele vai passando de lado, como quem vai tomando a frente. Os discípulos, ao invés de clamarem pela ajuda de Jesus, coisa que nós podemos fazer, porque agora estamos ouvindo essa palavra, eles, ao invés de pedir a ajuda, eles não conseguiram ver o Mestre, eles conseguiram ver como se fosse um fantasma. Sabe por quê, meu irmão? Quando nós estamos com medo, quando nós estamos passando por um momento difícil, nós só vemos aquilo que nós queremos ver. Parece que a nossa alma, ela funciona como se fosse um óculos, ela funciona como se fosse um binóculo, e nos mostra somente as dificuldades, nos mostra somente os nossos medos. Eles pensaram em fantasma, porque havia uma crença naqueles dias, né? Havia uma superstição que os fantasmas, durante as noites, eles viravam barcos, e muitas pessoas morriam no mar, porque o fantasma do mar vinha de encontro a esses pescadores, essas pessoas fazendo travessias, e eles pensaram logo que era fantasma, eles não pensaram que era Jesus. Às vezes, meu irmão, você está passando um momento difícil e Jesus envia uma pessoa para te ajudar, Jesus envia uma pessoa para te estender a mão, Jesus envia uma pessoa para trazer uma solução para você, e você olha para essa pessoa, ao invés de você recebê-la como uma pessoa enviada por Deus, você fala: olha, essa pessoa, ela quer ver a minha tragédia, ela veio, foi zombar de mim, essa pessoa veio, foi enviada pelo diabo, essa pessoa não quer meu bem não, essa pessoa só quer ver mesmo a minha desgraça. Parece que a nossa alma, ela só enxerga aquilo que quer enxergar. Meu irmão, nesses momentos de dificuldade, onde nós estamos vivendo em meio a uma pandemia, nós sabemos que o momento é difícil, e não vamos mentir, nós reconhecemos que o momento é um momento difícil, porém, nós enxergamos aquilo que a palavra de Deus nos mostra, porque a palavra de Deus, queridos, ela é o nosso óculos espiritual, a palavra de Deus é o nosso binóculo, onde nós conseguimos ver muito adiante. A palavra de Deus, no Salmo 119, verso 105, ela diz: lâmpada para os meus pés, Senhor, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Também a palavra de Deus nos afirma no Evangelho que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz, mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas. Então nós precisamos olhar as coisas da maneira como a palavra nos mostra. Meu irmão, não olhe para as pessoas com julgamento, não seja precipitado. Deus está enviando pessoas para te ajudar, Deus está enviando pessoas para te estender a mão, pessoas que querem caminhar com você. Não é porque elas não estão no mesmo barco que você, que não podem ser enviadas por Deus para te ajudar. De repente tem pessoas lançando aí um bote salva-vidas para você, uma boia, e você não quer pegar, você está sendo orgulhoso, prefere criticar, prefere falar: olha, essa pessoa não é de Deus. Lembre-se do bom samaritano. Na parábola do bom samaritano, Jesus falou que a ajuda veio de uma pessoa que não se esperava, e aquela pessoa que foi afligida, maltratada, assaltada, ela recebeu a ajuda de quem menos esperava. Então, de repente, nesses dias, Deus vai estar levantando pessoas que você menos imagina, mas são as pessoas que Deus vai estar levantando para te ajudar, para te abençoar. Então, Deus, Ele tem caminhos que nós não conhecemos. A Bíblia nos afirma lá em Isaías 55 que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, e os seus pensamentos mais altos que os nossos pensamentos.
Então Jesus foi ao encontro e eles estavam vendo, não Jesus, eles viram um fantasma. E aí então Jesus fala: não temas, não temam, sou eu, tenham coragem. No original não está escrito assim, sou eu, está escrito assim, eu sou, não temas. Eu quero te dizer que esta palavra foi muito bem conhecida pelos discípulos quando eles ouvem assim: não temas, eu sou, porque este é o nome de Deus, eu sou, o nome pelo qual ele se apresentou a Moisés. O meu nome é Eu Sou o que Sou. Meu irmão, Deus está chegando na tua vida, o grande Eu Sou está chegando na tua casa, o grande Eu Sou está passando aí perto da tua casa, perto do teu trabalho. Agora é necessário que você tome uma atitude de fé. Não pense que é fantasma não, porque Deus, Ele não vai enviar um fantasma à tua direção, Ele não vai enviar uma maldição na tua direção, Ele não vai enviar uma peste na tua direção. Deus vai enviar uma ajuda, Ele vai enviar uma salvação. Lá no Salmo 107, verso de número 20, a palavra de Deus diz assim: enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou de tudo que é mortal. Meu irmão, Deus envia a sua palavra, Deus envia o seu livramento. O grande Eu Sou está chegando, Ele está chegando para te ajudar. Os discípulos olhando para Jesus, depois que Ele diz: não temam, eu sou, aí então um deles vai falar para Jesus: se é o grande Eu Sou, diga-me para que vá ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse para ele uma palavra rema. Ele diz: vem. E aquele discípulo que estava naquele momento com medo, ele decidiu acreditar na palavra, porque a Bíblia fala que todos no barco estavam aterrorizados, mas Jesus falou: venha. E Pedro, ele por um momento ele vence o seu medo e começa a dar passos por sobre as águas. Parece que naquele momento a fé venceu o medo que ele tinha quando estava dentro do barco, e ele começa a andar sobre as águas. E aí então chega determinado momento daquela caminhada que ele começa a afundar, porque ele se deixou levar pelas ondas, pelo vento, ou seja, as circunstâncias contrárias que estavam ali diante dele começaram a influenciá-lo, e ele deixou de olhar para Jesus, ele deixou de acreditar na palavra que ele havia recebido para dar atenção à circunstância, aquilo que os seus olhos estavam vendo, aquilo que o seu corpo estava sentindo. E aí então a palavra de Deus perdeu espaço no coração dele para que o medo pudesse preenchê-lo, e assim então ele começa a afundar. Meu irmão, o medo, ele funcionou como um peso, levando Pedro para o fundo do mar. Queridos, às vezes eu encontro pessoas dizendo assim: olha, eu não consigo vencer o medo, porque o medo ele tem me levado para baixo, ele tem sido um peso, ele tem sido uma âncora na minha vida. O medo me impede de começar os projetos. Às vezes eu tenho grandes ideias, mas eu não consigo desenvolvê-los. Eu quero te dizer, meu irmão, que em primeiro lugar, existir o medo e o medo estar em nós não é algo também, queridos, de ficar desesperado. O salmista Davi, ele disse lá no Salmo 56, verso de número 3, ele diz assim: mas quando estiver com medo, eu confiarei em ti. Sabe, queridos, o medo, ele faz parte da vida humana. Adão, desde o dia que ele pecou, ele antes de pecar ele não tinha medo, mas depois que ele pecou, o primeiro sentimento que veio no coração dele foi medo, e ele se escondeu de Deus. E o medo então passou a fazer parte dos sentimentos humanos. Então muitos homens temeram, e o salmista Davi mesmo aqui ele diz: olha, quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti. Então, meu irmão, ainda que o medo esteja no teu coração, o salmista falou: quando eu estiver com medo, eu vou confiar. Então, se você está com medo, saiba que você é humano, e às vezes nós ficamos com medo mesmo. Eu fico com medo, você fica com medo, nós podemos em algum momento ficar com medo, mas eu vou decidir vencer o meu medo através da confiança em Deus, porque no dia que eu temer, eu vou confiar no Senhor. Ou seja, no dia que uma situação adversa vier sobre a minha vida, eu vou escolher confiar em Deus. Então, saiba que ainda que você estiver com medo, esse medo, ele pode ser vencido por meio da confiança à palavra de Deus.
Olha o que está escrito também lá em 1 de João, capítulo 4, verso 18, está escrito assim, olha: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, a Bíblia diz que no amor não há medo. Aquele que ama e acredita que é amado, ele não tem medo, porque o amor ele expulsa, ou seja, ainda que o medo esteja em nós, o amor de Deus aí nos ajuda a expulsar o medo, colocar para fora, despejar o medo da nossa vida. Porque, queridos, o medo ele só produz castigo, tormento, depressão, preocupação. Então aquele que tem medo, como um estilo de vida, a pessoa que vive com medo e se conforma com este medo, ela não é aperfeiçoada no amor. Mas aquele que quer vencer o medo, o que ele faz? Ele vai se aliar àquele que é mais forte. O amor é mais forte do que o medo, e o amor coloca para fora o medo. Meu irmão, você tem que se associar ao amor. Deus é amor, e quando você está junto de Deus, você está junto deste amor. Aí então o amor que é mais forte, ele lança para fora o medo, ele acaba com esse tormento e te coloca numa posição de confiança. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 7, a Bíblia fala que Deus não nos deu um espírito de temor, mas Ele nos deu um espírito de poder, amor e de equilíbrio. Então, meu irmão, se Deus não te deu esse espírito de medo, esse espírito de temor, então se Ele não te deu, então não é seu. Não fique com algo que não é seu. Mande embora este medo. Diga: medo, olha, Deus não me deu, então eu não aceito ele na minha vida, porque esse sentimento ele vem lá de Adão, e eu agora não estou mais na velha criação. Eu estou em Cristo, e a Bíblia fala que se alguém está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Então o medo faz parte das coisas velhas. Então a incredulidade faz parte dessas coisas velhas, e elas já se passaram e tudo se fez novo. Eu sou criado em amor, eu sou criado agora em coragem, em ousadia, em liberdade, em poder. Então, queridos, o amor de Deus é que salvou Pedro daquele medo que ele se encontrava quando estava afundando. Ele teve medo, porque ele teve medo, ele começou a afundar. E aí então ele pediu: Jesus, socorre-me. E naquele momento, a Bíblia fala que, sabe qual era a distância de Jesus e de Pedro? Você sabe quantos metros Jesus estava de Pedro? Se você não sabe, eu vou te falar qual era a distância de um para outro. A distância de um para outro era a distância de um braço, porque a Bíblia fala que Jesus estendeu a sua mão. A Bíblia não fala que Jesus foi ao encontro de Pedro, a Bíblia fala que Jesus estendeu a sua mão. Ou seja, Pedro já estava tão perto de Jesus, estava à distância de um braço. A Bíblia fala que Jesus estendeu a mão e levantou a Pedro. Meu irmão, de repente você está tão perto e você naufragou por causa do medo. Pode ser que você estava já tão perto da sua vitória, e aí então por um pouquinho você afundou. Mas eu quero te dizer que essa batalha ainda não acabou. Você não está vencido. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele estende a mão para você, e Ele te coloca agora sobre as águas novamente. E Ele vai te levar para o barco, Ele vai te levar para um lugar de segurança. Meu amado, quando Jesus ele entra no barco, aí então o mar se acalma, o vento cessa e tudo volta ao normal. Então Jesus, Ele quer te levar. De repente, se por algum momento você se viu afundando, porque você arriscou também. É interessante que Pedro se arriscou, os outros não se arriscaram. Ele se arriscou, mesmo com medo, ele decidiu viver aquele momento de fé. Você pode estar neste momento falando: eu vou me arriscar porque eu quero experimentar a fé. Não adianta, é claro, meu irmão, você sair tomando atitudes sem que a fé esteja no seu coração. Primeiro você precisa da fé. Essa fé, ela vai te ajudar a vencer o seu medo, ainda que ele exista. Ela vai te ajudar a vencer.
Pedro, ele andou sobre as águas, os outros só ficaram observando o que iria acontecer. De repente tem muitas pessoas olhando para você para ver o que vai acontecer, se vai dar certo, se não vai dar certo, mas você precisa se arriscar, você precisa viver a fé. Eu não estou te falando para você fazer bobagens, sabe, esse momento, quando nós falamos uma mensagem assim, algumas pessoas falam, agora eu vou sair nas ruas, agora eu vou fazer como se não estivesse nada acontecendo. Nada disso. Você e eu precisamos ser prudentes, usar a máscara, álcool gel, distanciamento, manter o isolamento social, ficar em nossas casas se possível for. Você que você trabalha em uma função essencial, então você vai executar o seu trabalho, mas meu irmão, tenha fé naquilo que você está fazendo. Em tudo que você for fazer, que o medo seja lançado para fora e você viva uma vida de fé, porque a fé agrada de fato a Deus. E então, meu irmão, você vai viver o sobrenatural, porque somente a fé pode vencer o medo. A Bíblia fala sobre Jó, que Jó, aquilo que ele temia, isso lhe aconteceu, aquilo que ele receava, isso lhe sobreveio. Está escrito lá em Jó 3:25. Não se deixe, meu irmão, vencer por pensamentos que podem até estar no teu coração. Tem pessoas que falam assim, eu sabia que ia dar errado, eu sabia que ia dar errado, eu tinha certeza que ia dar errado. E de repente pode ser isso que você esteja vivendo. De repente você pensa em sair do barco, mas você fala, olha, eu vou sair, mas eu sei que eu vou afundar, eu sei que vai dar errado. Então se for para pensar assim, meu irmão, não saia do barco. Só dê um passo em direção à fé. Só dê um passo quando você estiver certeza, você estiver com toda a certeza de que realmente é possível andar sobre as águas. A fé é o firme fundamento, onde você pode colocar não somente os seus pés, mas a sua esperança, você pode colocar os seus sonhos, seus projetos e andar nas águas do sobrenatural de Deus. Amém? Eu gostaria de então encerrar esta palavra orando pela sua vida e te abençoando em nome do Senhor Jesus. Pai, quero abençoar esta pessoa que está me ouvindo do outro lado desse canal, que o Senhor esteja, Senhor Deus, abençoando a ela e a sua família, fortalecendo, livrando da pandemia, livrando dos laços, livrando do medo que tem atormentado, que tem aprisionado essa pessoa. Eu oro pela libertação, pela salvação e para que essa pessoa seja, Senhor, totalmente envolvida pelo seu amor, porque o seu amor vence o medo e o seu amor nos ajuda a viver pela fé. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Tenha uma semana de vitória e domingo nós estaremos mais uma vez colocando uma palavra, ministrando uma palavra de fé e esperança no teu coração. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.